Olá, hoje eu quero ler contigo a Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 18, dos versículos 12 ao 40. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo que nós fizemos com os irmãos da igreja uma semana atrás, lendo dos versículos 1 a 11, e você pode acompanhar também aquela meditação. Vamos ler a Bíblia juntos? Vem comigo. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: "Não és tu também um dos discípulos deste homem?" "Não sou", respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido o braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: "Eu tenho falado francamente ao mundo, e ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabe eles o que eu disse." Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "É assim que falas ao sumo sacerdote?" Replicou-lhes Jesus: "Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres?" Então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: "És tu, porventura, um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não te vi eu no jardim com ele?" De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus para a casa de Caifás, para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: "Que acusação trazeis contra esse homem?" Responderam-lhe: "Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos." Replicou-lhes, pois, Pilatos: "Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei." Responderam-lhe os judeus: "A nós não nos é lícito matar ninguém," para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: "És tu rei dos judeus?" Respondeu Jesus: "Vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito?" Replicou Pilatos: "Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste?" Respondeu Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui." Então lhe disse Pilatos: "Logo tu és rei." Respondeu Jesus: "Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Perguntou-lhe Pilatos: "Que é a verdade?" Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: "Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus?" Então gritaram todos novamente: "Não este, mas Barrabás." Ora, Barrabás era salteador.
Quando analisamos dos versículos 1 a 11, nós vimos o poder de Jesus sendo demonstrado. Ele fala e as pessoas vêm ao chão. Ele não usa o poder para fugir das lutas. Ele usa o poder para enfrentar e vencê-las. Ele revela ali no Getsemane a decisão de enfrentar o caminho da cruz, não de fugir. Ele demonstra para Pedro, para todos os ouvintes, para os soldados, que ele teria poder para sair dali. Ele poderia derrubar todo mundo, ele poderia matar todo mundo ali com uma palavra e fugir. Mas ele não veio para fugir, ele veio para enfrentar, passar pelas lutas e vencê-las. Ele vence o mundo. O texto que nós lemos agora é a consequência, é o que vem depois. Jesus é então preso. Eu quero voltar contigo vendo alguns detalhes desse texto. A partir do versículo 12, então, nós vemos aqui que Jesus é preso. Ele é preso, ele é amarrado, ele é levado pela escolta, pelo comandante, pelos guardas para a casa de Anás, que é sogro do sumo sacerdote Caifás. Caifás já havia declarado, nós vimos alguns capítulos atrás, que era conveniente que um homem morresse ao invés do todo o povo. E ele fala isso porque o sumo sacerdote, o sinédrio de forma geral, estava perseguindo Jesus e tentando matá-lo já há algum tempo. Já tiveram algumas tentativas que não foram bem sucedidas de prender Jesus, de conduzi-lo a interrogatório, de questioná-lo, e os soldados voltaram sem Jesus e eles estão esperando prender Jesus, sondando quando Jesus aparece no templo para prendê-lo. E em algum desse momento o Caifás, que é sumo sacerdote, falou isso, que era necessário matar Jesus. Bom, a partir do versículo 15, João está nos contando que Simão e outro discípulo, que todos os estudiosos acreditam, ou a maioria pelo menos, acreditam que esse outro discípulo é o próprio João, o discípulo de Jesus, eles estão seguindo, mas seguindo de longe, não seguindo junto com Jesus, não se dispõem a ser presos com Jesus, eles estão acompanhando de longe. E quando eles chegam lá na casa de Anás, João é conhecido do povo, João consegue entrar. Olha o que diz aqui no versículo 15, ele era conhecido do sumo sacerdote, então ele entrou. Pedro fica fora. E aí passa um tempo e o João consegue voltar lá, falar com a encarregada da porta e Pedro consegue entrar também. Pedro fica lá no espaço de dentro, lá, junto com João e junto com os soldados, onde Jesus está sendo interrogado. Quando a criada olha e reconhece Pedro e pergunta para ele: você não é? Não é você um desses homens? E o que Pedro fala? Eu não sou. Bom, versículo 18 começa a nos contar que os guardas estavam ali e eles acenderam fogo por causa do frio, e aí eles estavam se aquentando e Pedro ficou no meio dos guardas. Pedro no meio dos guardas, junto com os guardas. Olha como Pedro já começa a se misturar com o time que prende Jesus e não se identificando mais com o time dos apóstolos ou com o time dos seguidores de Jesus. Ele fica ali tentando se misturar no meio do povo. E a partir do versículo 19 nós vemos então que o sumo sacerdote começa a interrogar Jesus, perguntando sobre os seus discípulos e perguntando sobre o que Jesus ensinava. E Jesus diz o seguinte: eu tenho falado. Não é eu falei, não é eu falava, é eu tenho falado. É uma coisa que acontecia e tem acontecido até hoje. Eu tenho falado francamente ao mundo. Eu ensinei continuamente. Então é uma coisa contínua. E as pessoas sabem. Eu ensino nas sinagogas, eu ensino no templo, eu não disse nada escondido. Por que vocês perguntam para mim? Vocês deviam perguntar para os que ouviram, porque eles sabem, bem sabem, eles o que eu disse, eles sabem. Quando Jesus diz isso, diz que eles sabem, Jesus está reforçando o seguinte: todos aqueles que ouviram a minha mensagem sabem o que eu disse. Bom, eles sabem. Quando ele diz isso, os guardas que ali estavam deram uma bofetada em Jesus, dizendo que ele não devia falar assim tão como o sumo sacerdote. Jesus responde no 23: eu falei mal?
Se eu falei mal, então diga o que eu fiz mal. Mas se eu falei certo, porque você está me machucando, porque você me fere. Então Anás envia esse para Caifás, o sumo sacerdote. E aí o texto volta a nos falar de Pedro, versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. E perguntaram, pois, você não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse então de novo, eu não sou. Acontece que um dos homens que estavam ali era parente do Malco que Pedro tinha decepado a orelha. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, eu não te vi no jardim? E de novo Pedro negou. E no mesmo instante nós temos a informação de que o galo canta. Acontece que aquele que tinha visto, aquele que tinha acompanhado, aquele que tinha ouvido, ele não reconhece Jesus como o poderoso Senhor da vida dele. Olha que curioso. Quem que bate em Jesus? Não é um soldado? O que os soldados viram lá no Getsemane? Os soldados viram uma orelha ser decepada. Olha o 26 aqui, decepado. E eles viram a orelha ser reconstituída no lugar. O evangelista Lucas, por exemplo, nos conta que depois de Pedro ter cortado a orelha de Malco, Jesus vai lá, toca e reconstitui a orelha de Malco. Vira um milagre, vira o poder de Jesus. Antes deles verem esse milagre, Jesus disse, eu sou Jesus que vocês procuram, e eles caíram no chão com o poder da fala de Jesus Cristo, com o poder da palavra de Jesus. Mas essas pessoas que viram o poder de Deus, ainda não reconhecem Jesus como Senhor, ainda não reconhecem Jesus como Rei, e dizem que Ele não é verdadeiro, e dizem que Ele é mentiroso, estão lá trabalhando para prender Jesus. Mais surpreendente é um discípulo de Jesus, que também viu, mas dizer que Jesus é mentiroso, dizer que Jesus não é o Rei, dizer que ele não é discípulo de Jesus. Essas pessoas viram, presenciaram, mas não acreditam, não têm força para demonstrar sua fé, para professar no que eles acreditam. É uma situação muito triste. Vamos continuar lendo aqui? Versículo 28, então aqui, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo já de manhã, e eles não entraram no pretório para não se contaminar, para eles poderem participar da Páscoa naquele dia. E Pilatos saiu para falar com eles. E Pilatos pergunta, qual é a acusação que vocês têm contra Jesus? Eles responderam assim, se Jesus não fosse malfeitor, nós não tínhamos trazido Jesus para cá. E Pilatos então fala assim, vocês que devem julgar. E eles falaram, nós não podemos julgar porque esse homem merece pena de morte e nós não podemos matar ninguém. E João nos conta que eles falam isso para que se cumprisse a palavra de Jesus. Jesus Cristo já havia falado que ele seria levantado no madeiro, assim como a serpente foi levantada no deserto. Então Pilatos passa a interrogar Jesus aqui no versículo 33. Pilatos chama Jesus e pergunta para eles, você é o rei? Jesus responde, você está falando de si mesmo ou você está falando porque viu alguém falar aí e está querendo confirmar a informação que você ouviu? E Pilatos fala assim, por acaso eu sou judeu? É a tua própria gente, os sacerdotes que te entregaram para mim, o que você fez? Respondeu Jesus, meu reino não é desse mundo. E se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos então fala, versículo 37, então se você é rei, Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu nasci para ser rei e eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E curioso que ele está falando no momento em que pessoas viram os milagres, ouviram as mensagens. Olha o que ele disse, eu tenho pregado nas sinagogas, o povo sabe, mas esse povo ainda não tinha se rendido. Alguns deles porque não tinha chegado o tempo de abrir os olhos mesmo, como é o caso de Pedro. Pedro precisava de uma luta
para poder enxergar a graça de Jesus Cristo, e ele está passando por ela, ele está sendo peneirado pelo diabo, segundo Jesus diz aqui. Então Pedro vai ter os olhos abertos e vai enxergar, mas outros não enxergam porque não são filhos de Deus, é o que Jesus já disse. Vocês são filhos do diabo, vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são minhas ovelhas. Lá no capítulo 10 nós estudamos esse texto. Então aqui, quando Jesus fala que quem é da verdade ouve a voz dele, Pilatos faz a pergunta fundamental desse trecho aqui. Ele pergunta para Jesus o que é a verdade. E ele não tem resposta. Ele fica com essa pergunta, o que é verdade? Então ele chama, volta para os judeus e diz: eu não encontro crime algum em Jesus Cristo. E aqui, olha só, Pilatos já fala a verdade. E eu vou soltar alguém. Vocês querem que eu solte Jesus? E infelizmente o povo fala: não solte Jesus, solte Barrabás. Eu falo infelizmente, não porque eu estou triste que Jesus morreu, eu estou muito satisfeito porque pela morte de Cristo, que era plano de Deus, eu sou salvo, você é salvo. Mas é triste ver a cegueira humana, é triste olhar para esse texto e identificar como nós, por nossa natureza, nós não queremos reconhecer quem é Jesus. Você tem aqui pessoas que viram milagres e não se rendem a Jesus. Você tem um homem aqui que não convivia com Jesus, mas ele faz o que os outros nem fizeram. Ele pergunta: o que aconteceu? Quem é você? E ele olha para Jesus e fala: Jesus não é digno de morte. Jesus não fez nada para ser morto. E eu não acho culpa nesse homem. Você conhece o restante da história. E tem um personagem que vai entrar na história daqui a pouco, que é um ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Ele provavelmente não ouviu esses vários ensinamentos de Jesus. Ele provavelmente não presenciou as muitas curas que Jesus fez. Mas ele vê Jesus e ele é tocado por Deus, ele tem os olhos abertos e reconhece em Jesus o Deus Salvador, o Salvador da alma dele. A pergunta que eu tenho para você, vendo esse texto, a pergunta que eu me faço vendo esse texto é: você reconhece quem é Jesus? Você já viu tantos milagres? Você já ouviu relatos de tantos milagres? Você conhece as histórias da Bíblia? Você conhece a ação de Deus na história humana, na sua vida, na história de pessoas ao seu redor? Você conhece o poder de Deus. E aí, você se rende a esse poder e declara que Ele é Senhor ou não? Se você declara que Ele é Senhor, talvez você reconheça que declara porque você fala isso, você fala só com seus lábios, ou você também declara com o seu coração? Você declara que Cristo é o Senhor também com a sua confiança que te deixa tranquilo nos cuidados de Jesus, descansando nas mãos dele, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele conduz, que Ele é o Rei e que Ele manda e que Ele cuida dos seus súditos, reconhecendo que Ele é o bom pastor que mantém viva e nutrida as suas ovelhas? Você descansa nele? Ou você questiona quem Ele é? Ou você questiona o poder dele? Ou você questiona a salvação dele? Ou você questiona o cuidado dele? Ou você questiona a soberania dele? Nos momentos de crises, nós somos tentados a questionar e ficamos dizendo: por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Nos momentos de crises, assim como nos momentos de alegria, em todos os momentos, eu te convido a confiar. E confiar não à toa, confiar porque você sabe, porque Ele tem falado e você tem ouvido, Ele tem agido e você tem visto. Você sabe quem Cristo é. Confie em Jesus. Que Deus te abençoe.